sair dos 100k e bater em 150k muito em breve. Aí zerou o indicador e aí acontece uma próxima explosão. Então eu acredito que a próxima explosão de preço não está distante, tá? A gente deve estar há algumas semanas. Quando isso aqui acontecer, né, e está muito próximo, você vê que o preço dos dois indicadores está ali ao redor de 97 mil dólares, fazendo esse rompimento, acontece a explosão de preço. Joga essa tristeza para lá, eu sei que o preço do Bitcoin está lateralizando há muito tempo, mas as mesmas condições que levaram o preço dos 50 mil dólares para 100 mil dólares estão se repetindo agora, podendo nos fazer sair dos 100k e bater em 150k muito em breve. E é justamente sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas para essa minha empolgação não acabar, eu preciso de uma coisinha sua. Só uma coisinha, nunca te pedi nada. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Combinado? Só uma dica rápida para você, na próxima segunda-feira o valor do Nação Criptomaníacos vai subir. Conseguimos segurar por muito tempo esse descontão onde você paga R$ 149 por mês, né? Com todos os cursos da história da Criptomaníacos, com acesso à nossa comunidade, com suporte de toda a nossa equipe, mas isso vai acabar. Vai passar para R$ 1.997 a partir de segunda-feira, tá? Como vocês podem ver aqui, o valor é muito alto, né? Se fosse vendido separadamente, e é um pacotão para você que já está com conteúdo novo, inclusive fora aqui da questão cripto. Lançamos um conteúdo agora, um material sobre teoria das bandeiras para você se proteger e proteger o seu dinheiro do governo. Quem tiver interesse no Nação Criptomaníacos, ainda com o preço do desconto, né, que vai até segunda-feira, link na descrição. Agora, bora direto para o gráfico de preço. Esse aí é o gráfico diário do Bitcoin. Eu quero que vocês notem como estamos numa situação muito parecida com aquela que enfrentamos entre julho e outubro do ano passado. Vocês percebem que existe um triângulo descendente, ou seja, ele tem uma base aqui horizontal, um suporte na mesma região, praticamente nos 50 mil dólares aqui, né? E um topo que vai cada vez ficando num ponto mais baixo. Ai, que tristeza! Até que eventualmente acontece um rompimento lá para meados de setembro. Rompe, sobe, e como vocês sabem, a tendência é o quê? Como a setinha vermelha mostra para vocês, fazer um reteste sobre a estrutura, sobre o triângulo. Acontece o reteste com 2 toques aqui, e depois, né, o preço caindo, o pessoal triste, como está acontecendo agora, né? Meu Deus, vai desabar. Não, fez o reteste com sucesso, acontece essa mega subida representada aqui pela setona na cor verde, trazendo o preço dessa região de 50 mil dólares para a região de 100 mil dólares, que a gente está mais ou menos agora, né? Então um grande salto, dobrou de preço, 50 para 100. E agora acontece a mesma coisa, uma lateralização numa formação de triângulos, estão vendo? Topos cada vez mais baixos até acontecer o rompimento aqui em meados de janeiro. O preço sobe e ele volta agora, como mostra a seta vermelha, para fazer um reteste sobre a estrutura, sobre o triângulo. E agora é esse momento que a gente passa, né? O momento onde o pessoal tá meio aí com o pé atrás, porque o preço está ali em 96, será que ele vai cair? Será que ele vai subir? E é exatamente o que a gente passou dos 50 para os 100 mil dólares. E muita gente perdeu essa dobrada que o preço deu de 50 para 100 justamente devido ao medo. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui, para você não perder a próxima pernada. E eu vou trazer para vocês alguns indicadores aqui que estão mostrando como a gente está esgotando essa queda, né? Alguns indicadores estão sendo zerados nesse momento. Então, deixa eu trazer eles aqui para vocês. Espera aí. Tá aqui, ó, uma linha verde que é o EMA 21, tá? A média de 21 dias, e a linha vermelha que é o EMA 50, a média de 50 dias. Portanto, o EMA 21, a linha verde, é uma média mais próxima da gente. Quando o preço está subindo, ela descola para cima. Afinal, a média dos últimos 21 dias vai ser muito positiva em comparação à média dos últimos 50 dias da linha vermelha. Então a linha verde tem uma tendência de desgrudar da linha vermelha, exatamente como vocês estão vendo acontecer aqui. Deixa eu tirar as setas para facilitar a visualização, tá? Estão vendo? Quando o preço dispara dos 50 mil para os 100 mil dólares, olha como a linha verde ela vai desgrudando da linha vermelha. Mas notem, onde está aqui esse asterístico amarelo, como acontece agora uma
junção das duas linhas, ou seja, aquele espaçamento entre as duas linhas deixa de existir. Nós zeramos, né? O EMA 21 está no mesmo lugar que o EMA 50, o que mostra que o mercado deu uma desanimada, né? A média dos últimos 21 dias está ruim, está negativa, trazendo ela para o mesmo ponto de uma média mais longa. Vamos notar o que acontece quando zeramos essas duas linhas. Eu marquei todas as vezes aqui com este asterisco amarelo. Então, dessa vez aqui estamos zerando. Na vez anterior foi justamente quando, pessoal? Estão vendo aqui? Em outubro, né? Quando as duas linhas se encontram aqui, e aí zeramos esse indicador, e é justamente a partir daí que temos uma nova disparada de preço. Ou seja, passamos por todo o momento de lateralização, fazendo com que as duas linhas se encontrassem, e a partir dali acontece a disparada de preço. Se voltarmos aqui no tempo, veremos várias situações semelhantes. Olha só, por exemplo, aqui em 2024, início de 2024, como vocês estão vendo aqui, ó, acontece o quê? Depois das linhas estarem afastadas, elas se juntam, né, zera, e é justamente a partir daí que acontece uma disparada de preço, fazendo com que as duas linhas se separassem. Aí lá na frente, já estamos em maio de 24, elas se juntam novamente, zerando. E olha só, zerou, o que acontece com o preço na sequência? Notem aqui, ó, ele sai de 60 e vai bater lá em 72. Dá uma disparada de 12 mil dólares, tá? E aí depois entra no processo natural de lateralização, se cruzando diversas vezes, isso não importa pra gente. Vamos voltar mais aqui pra gente ver 2023, né? O ciclo começa aqui, ó, o fundo do poço está em janeiro de 23, e vocês vão ver justamente isso, ó. As linhas se afastam. Quando elas se encostam aqui em março de 23, botei o asterisco para vocês aqui, ó, o que acontece? Disparada de preço. Aí as linhas se afastam. Quando elas voltam a se encontrar aqui em junho de 23, o que acontece? Zera. Olha a disparada de preço que a gente tem nesse momento aqui, tá, pessoal? Aí a lateralização de preço, beleza. Aqui, ó, quando elas estão encostadas em outubro de 23, acontece uma próxima disparada de preço. As linhas se afastam. Quando elas se juntam mais uma vez aqui, ó, janeiro de 24, como eu falei para vocês, acontece uma próxima disparada de preço. Então, ao longo de um ciclo de alta, o padrão é esse, tá? As linhas se afastam, o preço dispara, entra numa próxima região de acumulação, até essas linhas voltarem a se cruzar, a se encostar, aí zerou o indicador e aí acontece uma próxima explosão. Então, eu acredito que a próxima explosão de preço não está distante, tá? A gente deve estar há algumas semanas, chuto que 2 a 4 semanas de uma próxima explosão de preço, como aconteceu ao longo de todo esse ciclo de alta. Mas a sua pergunta aí é, Guilherme, de onde virá esse dinheiro? Da onde vai vir esse volume para fazer o mercado subir? Acompanhe aqui. Neste gráfico nós temos em cima o preço do Bitcoin e embaixo o M2, ou seja, a liquidez global. Notem como a liquidez global voltou a subir após um longo período de queda aqui, que resultou justamente na pausa do Bitcoin, ele parar de subir, a liquidez global para de subir mais ou menos aqui em outubro de 2024, vem caindo, e a partir dessa linha tracejada aqui em 2025, estamos vendo uma reversão disso, ou seja, voltaram a abrir a torneira de dinheiro. Está entrando dinheiro na economia. Claro que demora um tempo para isso entrar no mercado, entrar no Bitcoin, mas isso aqui é positivo, porque o Bitcoin acompanha justamente o M2, acompanha a liquidez. Quanto mais liquidez, maior o volume do Bitcoin. Existe uma forte correlação entre as duas coisas. Como o perfil aqui da Mises Capital no Twitter diz pra gente, né, o M2 global subiu 2,2 trilhões de dólares de 1º de dezembro de 2024 até 1º de fevereiro. Então, nesses últimos aí 3 meses, subiu 2,2 trilhões. E subiu mesmo com o balanço dos Estados Unidos tirando 2,1 trilhões. O balanço do Fed caiu, pessoal, olha só, de 107 trilhões para 105 trilhões. Então, os Estados Unidos está no sentido contrário. Ele não está ajudando a gente a ter mais liquidez. Ele está secando o mercado, mesmo assim, aumentou a liquidez global. O que poderia fazer isso ser revertido? Vou trazer aqui um outro analista, né, o Andrei Nuzzi, que trouxe uma coisa muito interessante. Olha só, uma coisa que venho lendo e pode mudar o mundo, como foi Bretton Woods. Incrível como poucos estão falando disso ainda. O Acordo de Mar-a-Lago. A ideia se baseia em derrubar o déficit, a dívida e os juros americanos. Desvalorizar o dólar. Nesse cenário, ouro e Bitcoin poderiam subir 10 vezes. Existe uma forte correlação inversa aí entre a valorização do dólar e o Bitcoin. Se o dólar sobe com muita força, a tendência é que outros ativos caiam.
como, por exemplo, o Bitcoin. Porque, claro, se o Bitcoin está contra o dólar, se o dólar sobe, a tendência é o Bitcoin ter dificuldade. Então pode vir daqui essa mudança de chave para os Estados Unidos. Talvez isso explique porque o ouro já está em sua alta histórica. Note que o Bitcoin e o ouro vêm seguindo juntos, até que em determinado momento aqui, na virada de janeiro para fevereiro, o ouro dispara absurdamente, né? E o Bitcoin não. O Bitcoin continua na sua tendência de lateralização. E ele costuma acompanhar o ouro. Então, existe uma tendência do Bitcoin recuperar essa distância para o ouro, levando ele também à sua alta histórica. Principalmente se os Estados Unidos mudarem ali a sua posição, né? Começarem realmente a aumentar a liquidez. E o mesmo atraso do Bitcoin acontece com relação à Bolsa Americana. Então você tem aqui as ações, a linha azul, e vocês estão vendo o Bitcoin nessa linha laranja aqui embaixo. E notem como ele está atrasado em relação à Bolsa Americana. A Bolsa começa a subir daqui, ó, na virada de 23 para 24, o Bitcoin só começa depois. E aí o Bitcoin entra nessa fase de lateralização, enquanto a Bolsa continua subindo com força, pessoal. Olha o tempo que o Bitcoin lateraliza. E só depois ele sobe muito rapidamente para alcançar o retorno da Bolsa, né? Então o Bitcoin, o que está acontecendo? Ele está atrasado. A Bolsa sobe, o Bitcoin demora e depois ele sobe com muita força para conseguir voltar ao padrão de acompanhar a Bolsa Americana. E aí o que está acontecendo agora? Mais uma vez o Bitcoin está lateralizando, como vocês estão vendo nesse momento aqui, enquanto a Bolsa disparou para bater mais uma alta histórica. Em algum momento o Bitcoin vai precisar ter mais uma subida na vertical, como aconteceu aqui no final do ano passado, para acompanhar a valorização da Bolsa. Até porque estamos passando por um cenário raríssimo do Bitcoin trazer o mesmo retorno de crescimento composto de ativos como Bolsa e ouro. O Bitcoin geralmente tem uma valorização muito acima desses ativos. Notem aqui nessa postagem, deixa eu traduzir para vocês aqui, ó. Essa postagem que ele traz aqui o retorno, é o CAGR de 4 anos. O CAGR aqui, no caso, é o retorno acumulado anual, né? Composto de 4 anos. Então você percebe que o Bitcoin está com 14% ao ano de valorização, ouro 13% ao ano e S&P 500, ações dos Estados Unidos, 12% ao ano. Então estão todos com a mesma valorização, né? Tá tudo mais ou menos no mesmo patamar, o que é raríssimo de acontecer para o Bitcoin. É claro que aqui no caso o Bitcoin está sendo punido porque está pegando justamente a partir do topo lá em 2021. Então já sai de um valor muito alto, o que faz com que a média seja encolhida. Mas o que importa aqui é que esse retorno ele não pode se manter. O Bitcoin não pode ficar com o mesmo retorno acumulado em 4 anos de bolsa de valores e de ouro. Isso não existe, pessoal. A situação atual, você pode ver pela linha laranja aqui, que é justamente esse indicador, né, o CAGR aqui, ó. Você está vendo justamente ele num patamar abaixo, por exemplo, lá do fundo do poço de 2022. Então, nesse aspecto, a gente está numa situação tão boa quanto comprar Bitcoin a 15 mil dólares lá no fundo do poço de 2022. Porque isso aqui seria uma pré-explosão de preço. Acompanhe comigo. Toda vez que a gente está num ciclo de alta e o Bitcoin atinge, né, vales aqui nesse indicador, ou seja, pontos mais baixos desse indicador, o que acontece na sequência com o preço, a linha preta? Ele dispara absurdamente, pessoal, porque isso aqui está muito abaixo da média do Bitcoin. Vocês vão perceber que o topo do ciclo, né, ó, o topo do ciclo, lá os topos da linha preta, onde é que está? Onde é que está esse indicador aqui embaixo? Essa linha laranja, né? O retorno do Bitcoin está lá em cima, pessoal, já chega a bater aqui próximo a 200% de retorno nos últimos 4 anos. Aconteceu aqui em 2021, aconteceu aqui também em 2019 e aconteceu aqui também em 2017 para 2018, tá? Olha só como sobe e vai para patamares acima de 100% de retorno nesse retorno acumulado de 4 anos. Bem distante dessas manchas aqui coloridas, estão vendo aqui no fundo, né? Mancha azul, mancha cinza, que representa o retorno de outros ativos do mercado. A mancha azul, por exemplo, é o SPX, são as ações americanas. A outra mancha aqui meio amarelada é o ouro. Então note que quando o Bitcoin atinge o topo do ciclo, como a linha laranja do retorno do Bitcoin está muito, muito acima dos ativos do mercado tradicional. E nesse momento agora que vocês estão vendo aqui, está praticamente colada, né? O retorno do Bitcoin e o retorno do ouro, o retorno da Bolsa Americana, são praticamente os mesmos quando pegamos esse retorno, digamos, composto dos últimos 4 anos.
Isso, para mim, cheira a grande oportunidade de compra para o BTC. Tá? Não significa que não podemos ter queda no curto prazo, mas significa que dentro dos próximos meses é necessário que o Bitcoin tenha uma forte disparada de preço para afastá-lo desses ativos tradicionais. Então, basicamente, o que eu estou esperando acontecer é o rompimento desses dois indicadores, da nossa linha vermelha, EMA 50, e da nossa linha verde, EMA 21, tá? Assim como foi o gatilho para a explosão de preço lá no final do ano passado, né, quando o preço, depois de vir para baixo desses dois indicadores, encostando no triângulo, né, fazendo aqui um reteste sobre o triângulo, quando volta a subir e rompe os dois indicadores, é o gatilho perfeito para a explosão de preço. É a mesma coisa que eu estou aguardando nesse momento aqui. Olha só, o preço cai para baixo dos dois indicadores, faz o reteste sobre o triângulo e agora está com dificuldade de romper a resistência dos dois indicadores, das duas linhas. Quando isso aqui acontecer, né, e está muito próximo, você vê que o preço dos dois indicadores está ali ao redor de 97 mil dólares, fazendo esse rompimento, acontece a explosão de preço. Na próxima segunda-feira, o valor do Nação Criptomaníacos vai subir. Conseguimos segurar por muito tempo esse descontão, onde você paga R$ 149 por mês, né? Com todos os cursos da história da Criptomaníacos, com acesso à nossa comunidade, com suporte de toda a nossa equipe, mas isso vai acabar. Vai passar para R$ 1.997 a partir de segunda-feira, tá? Como vocês podem ver aqui, o valor é muito alto, né? Se fosse vendido separadamente, e é um pacotão para você que já está com conteúdo novo, inclusive fora aqui da questão cripto. Lançamos um conteúdo agora, um material sobre teoria das bandeiras para você se proteger e proteger o seu dinheiro do governo. Quem tiver interesse no Nação Criptomaníacos, ainda com o preço do desconto, né, que vai até segunda-feira, link na descrição.